Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente já vai começar essa aula falando de um tema muito importante para todo mundo, tá bom? Todo mundo tá pedindo ajuda, procurando de qualquer jeito na internet. Então, eu separei para vocês o melhor jeito de vocês precificarem o produto de vocês. E eu vou entregar junto com essa aula uma tabela totalmente personalizável para vocês conseguirem configurar tudo de acordo com o produto de vocês. Eu vou explicar como vocês fazem isso. Antes disso, vou dar uma introduçãozinha rápida. Por que é importante essa precificação, tá? Primeira coisa, gente. Se a gente precificar o nosso produto, a gente sabe quanto que a gente está gerando de lucro, quanto que a gente está vendendo, quanto que a gente está colocando de dinheiro no nosso bolso. Isso que é muito importante e também o maior controle de resultados. Por quê? Se vocês não fazem uma precificação correta, vocês podem estar cobrando valor fora e vocês podem não estar tendo nem lucro. Então vocês podem estar vendendo um produto a preço de custo e às vezes nem cobre o custo. Aí vocês acabam achando que não dá dinheiro ou que não dá certo trabalhar por conta por um simples detalhe. Bom, eu vou explicar para vocês quais os tipos de precificação que existem hoje, tá? Esses são os principais. Por quê? Bom, o que eu menos indico é o tipo de precificação que ela é comparativa. O que seria isso? Você pega o preço do seu concorrente e cobra a mesma coisa. Ou pega o preço do seu concorrente e cobra mais barato. Ou pega o preço e cobra mais caro. Gente, isso não dá certo, porque a gente não sabe o preço do concorrente, não sabe o produto, se é bom, se é ruim, como que ele faz. Então não façam isso, tá bom? Vocês podem usar de referência, de acordo com a localização de vocês, mas não usem para construir o preço de vocês. A gente tem uma forma também que é o cálculo simples. É chamado de método markup. Por quê? Esse é o método mais simples de todo. Vocês vão pegar o custo dos produtos de vocês e vocês vão multiplicar, seja por 2 ou por 3. Esse é o modo mais simples para vocês precificarem o produto de vocês. Porém, ainda não é o melhor, tá? Existem mais dois. Eu vou fazer o seguinte. Existe o método avançado. Esse método avançado, eu vou falar avançado porque ele é muito difícil de calcular, porque vocês precisam ter os custos dos materiais, dos insumos que vocês usam, os custos incalculáveis. O que seria esse custo incalculável? Por exemplo, eu trabalho com um produto que eu preciso usar uma batedeira de cerca de 20 minutos. Eu tenho um consumo de eletricidade durante esses 20 minutos. Depois eu preciso colocar esse produto na geladeira por mais 30. Eu tenho 30 minutos de uso de geladeira. E depois eu tenho que tirar da geladeira e fazer todo o preparo. Ou seja, eu tive um custo de batedeira, um custo de geladeira e ainda um custo de luz. Porque a gente precisa de luz para trabalhar. Então tudo isso entra em custo, entre aspas, incalculável. E quando a gente trabalha com custo, com cálculo de precificação avançado, a gente calcula tudo isso. Normalmente é para empresas grandes. Porque também haverá um custo de funcionários. Por exemplo, se dentro desse processo eu tive 2 funcionários e cada um trabalhou nesse produto cerca de 20 minutos. Então eu tenho um custo de 20 minutos por funcionário para esse produto. Isso é muito importante a gente ter. Isso fora custos com estabelecimento, custos com aluguel, custos com estoque, todos esses custos e fora o custo do lucro vai entrar no nosso cálculo. Entendeu? Para a gente saber qual vai ser o valor de venda. Então esse é o modo mais avançado e o mais real, que a gente vai saber exatamente, pontualmente, quanto que a gente está ganhando ou perdendo, quanto que está deixando de ganhar em relação ao preço do nosso produto. Mas é muito difícil calcular. Entendeu? Normalmente vocês precisam de uma ajuda de um profissional para fazer isso. Então a melhor forma que eu vou ensinar para vocês é a seguinte, é o cálculo prático. Esse é o mais fácil de todos. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é o mais fácil e o que vai ser melhor no produto de vocês, tá? Como que vocês vão fazer isso? Vocês precisam descobrir os custos. O que seriam esses custos? Eu fiz uma simulaçãozinha aqui, de acordo com uma receita qualquer que eu vou puxar na internet, para vocês entenderem como que eu acho esses custos. Custos incalculáveis. O que seria isso? A gente vai ter custo incalculável e os nossos custos incalculáveis, o que acontece? Por exemplo, se o nosso produto depende de muito tempo usando a luz do dia, eu tenho uma percepção que eu vou demorar um tempinho usando a luz. Se é um produto que vai muito tempo no forno ou no fogo,
eu uso muito gás. Isso é um produto que gera muitas coisas para lavar, que dá muito trabalho, então eu gasto muita água. E por aí vai. Esses custos são custos incalculáveis, que a gente não vai calcular, porém a gente ainda vai trabalhar com uma porcentagem de acordo com os nossos custos. Eu vou explicar mais para frente. E a gente também vai colocar o nosso lucro esperado, tá bom? O nosso lucro que a gente gostaria de ganhar em cima de cada produto. Então, esse é o modo mais prático, o modo mais simples que vocês vão conseguir, tá bom? Bom, então a gente vai... Eu vou pegar aqui uma receita qualquer, entrei no site aqui, e eu peguei uma receita de pão caseiro, aquele pão salgado caseiro. Aqui ele me dá os ingredientes, 1 kg de farinha, leite, água, óleo, açúcar, sal. Então, esses ingredientes é o que eu vou usar. Peguei uma receita qualquer, vocês podem fazer com a receita de vocês. E como que a gente vai fazer isso? Eu criei essa planilha. A planilha é muito simples, tá? Não é trabalhosa. A gente vai fazer o seguinte. Aqui eu deixei separado os nossos produtos, os nossos insumos que a gente vai usar, tá vendo? Eu deixei aqui, ó, 1 kg de farinha. Qual é o segredo dessa planilha? Aqui a gente tem a base dela, tá? A parte dos insumos. O que a gente vai acrescentar nela? É muito simples. Na parte de itens, a gente vai descrever todos os itens que a gente vai produzir, tá bom? O que a gente vai fazer? Por exemplo, farinha de trigo. A nossa receita pede 1 kg de farinha de trigo. Quanto que vem numa embalagem de farinha de trigo? Não vem 1 kg? Eu vou contar que eu paguei R$ 3,50. Qual a porção usada na receita? 1 kg, 1000 gramas. Depois, leite. Quanto de leite? O leite vem 1 litro e a gente paga R$ 3,90, valor aproximado. Quanto que eu vou usar na receita? Ele me dá aqui 400 ml, então vem 400 ml. Água, mesma coisa, meia xícara de água morna. Vamos contar que a gente vai usar 100 ml de água. Chutando o valor, tá? Óleo. Quanto que a gente vai usar de óleo? Aproximadamente 100 ml de óleo. Açúcar. Quanto que a gente vai usar de açúcar? 200 gramas. Mesma coisa. Quanto que vem no saco de açúcar? 1 kg. A gente paga R$ 2,50, então a gente usa, de acordo com a receita, 200 gramas, tá? Sal. Quanto que a gente usa de sal? Vamos colocar aí mais ou menos 50 gramas de sal. Ovo. Vamos contar que a gente paga uma dúzia de ovo, R$ 7,00, então a gente usa R$ 2,00 no ovo, entendeu? Vamos contar também que aqui pediu 10 gramas de fermento biológico seco. Fermento biológico seco, uma embalagem de 500 gramas, a gente paga R$ 20,00. E a gente usa 10 gramas. E a gente vai precisar de uma embalagem para esse pão. Então vamos contar aqui que nessa embalagem venha 50 unidades, que a gente pague R$10. Eu vou colocar 3, que eu vou explicar para você por que a gente vai usar 3 embalagens dessa. E o fecho metálico, aqueles fechos em metálico. O que a gente vai fazer? Mesma coisa. Ele vem 100 unidades, a gente paga R$3 e vamos usar 3. Eu vou explicar depois por quê. Bom, acrescentando, alimentando essa tabela, o que a gente tem aqui? O valor por porção. O que seria esse valor por porção? Farinha, a gente usa R$ 3,50 de farinha de trigo, R$ 1,56 de leite, 10 centavos de água, 56 centavos de óleo e por aí vai. A gente tem todos esses custos. Qual é o legal da tabela? Aqui em cima, a gente vai colocar o nome do que a gente está fazendo. Pão artesanal. E o que a gente vai ter aqui? Os custos. Quais são os custos totais para essa receita? A gente vai gastar R$ 8,82. Legal. Quais serão os custos incalculáveis da minha receita? A gente usa um pouco do bom senso aqui. Eu sei que um forno, de acordo com o processo, ele vai demorar um tempo de forno. Então o forno gasta um pouquinho mais. Então a gente pode colocar em média 40%. Entendeu? Então vamos deixar aqui 40% de custo incalculável. Ou seja, ele vai acrescentar 40% desse valor. Entendeu? Então de R$ 8,82, o nosso custo, contando o que a gente gastaria de gás, ele vai passar para R$ 9,22. Entendeu? Qual o rendimento dessa porção? Quanto que rende essa porção? Minha receita eu vou ter aqui, ó. Rendimento, 3 porções. Então eu coloco aqui na minha tabela. 3 porções. Qual o lucro
que eu quero ter, entendeu? Um lucro para quê? Para cada item do meu produto. Ah, eu quero ganhar R$5 para cada pão artesanal que eu estou vendendo. Então, qual o preço que eu preciso vender? Então, vamos colocar que eu quero ganhar R$10 para cada pão. Ou seja, qual é o meu preço de venda? R$13,07. Ou seja, R$13. Então, eu vendendo um pão artesanal dessa receita a R$13, eu estou cobrindo todos os meus custos, estou cobrindo o que eu vou gastar de gás, luz e água e eletricidade, e ainda vou ter um lucro de R$10 para cada item, entendeu? Então vamos contar que eu faça essa receita e venda os 3 pães, ou seja, eu ganhei R$30 nessa receita. Gente, é muito simples, é muito prático. Eu vou liberar essa tabelinha para vocês, é bem simples de baixar. Para vocês baixarem, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês cliquem no link, vai abrir essa tabela. Vocês vêm aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia. Quando vocês fizerem uma cópia, vocês terão acesso dessa tabela, entendeu? Eu vou deixar uma tabela dessa em branco. Eu acredito que para vocês é muito mais fácil vocês manterem uma em branco e toda vez que for acrescentar um produto de vocês, criem uma cópia para vocês não correrem risco de perder. Então mantenham essa cópia em branco e depois vocês vão só alimentando. Ou se vocês quiserem calcular para um produto e depois apagar e mudar para outro, vocês também podem fazer. Então, pessoal, a nossa aula é essa. Eu acabei de ensinar vocês esse modo mais prático e mais aproximado para vocês saberem quanto que vocês vão ganhar no produto de vocês. Eu vou deixar o link para a descrição aqui embaixo e espero ter ajudado bastante vocês em relação a isso. Então é isso, pessoal. Valeu e boa precificação para todos.